Mano, esse ponto é interessante porque hoje, exatamente hoje, no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, eu participei do primeiro meetup fora do Brasil na minha vida. Inclusive, eu apresentei o meetup, inclusive, da WASP, né? O WASP Chapter Poland. Então, foi muito louco participar, muito louco organizar, né? Enfim. E aí, cara, conversando com a galera aqui, né? Finalmente, depois do Covid, voltando aos eventos presenciais e tal, eu senti muito disso, assim, maioria da galera de segurança, e o pessoal falando realmente isso, cara. Os negócios, o developer, a galera não tá preocupada com a segurança. E olha que eu tô na Europa, aqui, a preocupação aqui é maior. Então, pra eles falarem isso, e tipo, se você pegar o não preocupado daqui com o não preocupado do Brasil, o não preocupado daqui é ter um checklist, ter uma automação e ter pelo menos uma ferramenta rodando de segurança, saca? O Brasil, ninguém tá nem aí, é tipo assim, Vai segurança não atrapalhar minha pipeline, eu não quero. Dá um deny no bagulho, é o contrário, tá ligado? Igual o Marcos já ouviu aí, não? Adicionou. A pipeline do cara tinha 19 minutos, o SAST adicionou 1 minuto. O cara falou que o SAST era um problema na pipeline. Mano, sua pipeline já demora 5 dias pra rodar, você tá demorando agora 6, Foda, o problema cara. é o meu bagulho? Vai. Bom, aí. não vou falar palavrão, não, que o podcast tem que ser family friendly. Não. Mas isso que você falou, você resumiu essa prática, né? Que a gente tem que definir e utilizar as ferramentas. Então, você já teve um processo de aprovar essas ferramentas, de entender, de separar, de organizar e de incluir dentro do processo. Justamente para isso, para garantir que quando alguém não for cumprir ou não for pensar em segurança, você está garantindo que vai ter segurança, mesmo o cara não querendo. É mais ou menos o que rola com o imposto, né? Ninguém quer pagar imposto, mas tá lá, mano. Ele é retido da fonte, ou ele é retido durante a compra de alguma coisa ou de um serviço. Então, para garantir que todo mundo vai pagar imposto, já tá definido como que vai ser e você vai passar pelo processo. Boa. Inclusive, o pessoal tava falando que essa questão do imposto de renda, né? É o único sistema que não falha no Brasil. Eu nunca ouvi falar de hacking, de ataque, nunca. No passado já, mas assim, sei lá, nos últimos 10 anos, até hoje eu quero anos, entender por que eu tenho que declarar imposto se o governo já sabe tudo que eu gastei e comprei. Não faz o menor sentido. Ele quer garantir que você não tá mentindo. Se você mentir, é pior, a porrada é maior ainda, entendeu? É igual no aeroporto. Quando você chega no aeroporto, por exemplo, e alguém fala assim, você tá carregando bomba? Você fala, não. Se você estiver, o seu crime é ainda maior. Além de estar portando uma parada, você ainda mentiu. Então, tipo, essa falta da verdade mas no aeroporto o cara não sabe, o cara tá perguntando. Aqui o governo já sabe, o cara já tem acesso às minhas contas, o cara tem acesso essencial a tudo. Não, o cara sabe. Não. Mas é o contrário, isso daí é o contrário, O governo ele faz isso para cruzar informações, porque alguém vai omitir, né? Alguém vai sair por fora. E em uma dessa, você passa informação de que você comprou do cara. Por exemplo, você declara lá para recuperar, sei lá, o que você gasta em saúde, não sei o quê. Aí os caras falam, opa, essa empresa aqui, o cara falou que consumiu. E aí, você não emitiu nota para mim. O sistema que não falha. Para de dar ideia de fazer threat modeling pro governo. Para de fazer threat modeling pro governo. Então, mas daí é interessante isso, porque a gente falar desse sistema. Porque é assim, em segurança ele tem que funcionar dessa forma também. Não é a gente sempre falou pelo amor, né? Não rola pelo amor, tem que ser na dor, mano. Tem que ser em forma de imposto, Cara, você vai rodar na pipeline, o cara, a gente já tem integrado no repositório, sei lá, por exemplo, o Sexflow lá do Checkmarx. Então o cara deu um commit, ele vai passar. Independente se o cara quer ou não quer. Ele vai passar pela análise ele vai fazer o scan. Não tem opção, não vou fazer o scan. Vai passar, você vai fazer commit, você vai passar. Você não vai? Então beleza. Então eu quero ver como você vai colocar o seu código lá pra frente, lá, porque é através desse processo que você coloca o código. Então é dessa forma, né? Boa, inclusive o SDL, né, se você pegar lá o capítulo 8 que a gente tá falando, ele fala exatamente isso, né? Define and publish a list of approved tools. Então, tipo, a primeira parte é definir o que você vai precisar. Um exemplo claro
É a lista de componentes, por exemplo. Eu sei que eu vou precisar de um componente de ler arquivo, vou usar esse aqui. Eu vou precisar de um request, como você colocou de exemplo, então eu vou usar esse daqui. Então essa primeira definição é um negócio fundamental. E eu lembro que eu trabalhei na Serasa, por exemplo, inclusive com o Marcel, né? O Marcel era do time de arquitetura, o Marcel gravou aqui com a gente alguns episódios atrás, aí na segunda temporada, falar de arquitetura. Queremos você aqui de novo, inclusive, Marcel. Lá tinha o time de arquitetura que você fala assim, cara, eu preciso de um componente para ler arquivo. Você não ia baixar uma biblioteca open source. Primeiro que você não tinha acesso à internet, era meio restrito. Então você tinha um repositório central de arquitetura e o componente de ler arquivo estava lá. Então tinha uma documentação, você falava, mano, você quer ler arquivo? Tá aqui o componente. Você quer pintar o botão de quadradinho, né, arredondar os cantos? Tá aqui o componente. Se não tivesse o componente, você tinha que solicitar pra galera desenvolver ou fazer uma exceção e ia ser aprovado para poder baixar um componente externo, alguma coisa assim. Então era muito bem classificado, tinha uma listagem de tudo que você pode e o que não pode fazer, justamente para reduzir os riscos de, cara, baixar qualquer biblioteca, usar qualquer coisa que não fosse aprovada, que não fosse muito bem inspecionada. Então isso ajuda, de certo modo, ajuda muito. Você cria uma fricção? Cria, porque quando você precisa de uma coisa que não tá lá, você vai demorar um tempo, você precisa da aprovação, tal. Mas acaba que são as exceções. Todo mundo já estava meio que acostumado a desenvolver as coisas com os componentes que tinham lá. Então ninguém ficava dando volta em coisa mirabolante. Você sabe que você precisa de uma coisa, vai ter limitação daquele componente. Então até sua lógica já era guiada, de certo modo, para usar, para ir de acordo com aquela limitação, se fosse o caso, entendeu? Então o próprio SDL ele fala da escolha de compilador, né, de várias outras questões lá, o próprio sistema operacional, aí a gente entra naquelas questões de hardening, eu sempre gosto de falar de hardening, de você estar mapeando tudo isso, deixando tudo isso muito bem definido, atualizado, enfim. Então o Use Approved Tools é exatamente isso, você definir tudo que pode ser utilizado, tudo que vai ser utilizado durante o seu ciclo de desenvolvimento, acerca de componentização, acerca de design, acerca de código, de até a própria versão de framework, enfim, né? Não só de bibliotecas, mas o próprio framework que você vai usar, né?